Boa tarde, pessoas. Eu sou Aziel, eu sou do mesmo semestre de vocês, da maioria. Eu tô um pouquinho nervoso. É a primeira vez que eu debato um filme assim com a galera e tal. E para começar, eu queria falar um pouco sobre o diretor do filme, que foi o Isao Takahata, que recentemente ele faleceu, infelizmente. E ele era um dos cabeças do estúdio Ghibli. E pouca gente sabe dele, as pessoas geralmente conhecem mais o Miyazaki, que foi o diretor do Meu Amigo Totoro, Vidas ao Vento, Ponyo. E o Isao, ele foi muito importante para o estúdio também, tanto quanto o Miyazaki, talvez até mais, apesar dele ter feito menos filmes. Porque, primeiro, ele foi o mentor do Miyazaki, então muito do que o Miyazaki fez, ele aprendeu com o Isao. A parceria dos dois durou muito tempo. Eles produziam os filmes um do outro, sabe? O Miyazaki estava fazendo um filme, quem estava produzindo era o Isao. E chegou um ponto em que eles começaram a ter uma rivalidade nisso. Tem uma entrevista bem legal do estúdio, que eles estão... Porque o Kaguya, ele foi lançado no mesmo ano que o Vidas ao Vento. A galera da produção, que geralmente tem um foco mais, às vezes, até financeiro, estava questionando por que os dois filmes iam ser lançados juntos. Aí teve um coletivo em que eles disseram que é porque o Miyazaki e o Isao, eles estão sempre disputando. Eles tinham uma rivalidade amigável. Aí eles queriam lançar o filme ao mesmo tempo para ver qual dos dois sairia melhor, coisa do tipo. Ele produziu outros filmes que ficaram muito conhecidos, que a galera lembra mais, é O Cemitério dos Vagalumes, também é muito intenso. Ele também dirigiu Meus Vizinhos de Amadas e Pompoco, que é sobre vários guaxinins que estão brigando. É bem legal. E agora, já entrando um pouco mais no cinema dele, ele geralmente trabalha muito com esse sentimento da perda. E no Kaguya isso fica bem claro, e no Cemitério de Vagalumes também. Ele as narrativas dele geralmente falam sobre o que já foi, o que se perdeu e o que a gente deixou de ter durante a vida. E o Kaguya, ele pega muito nisso, sabe? Da primeira vez que eu vi o filme, eu não gostei. E eu assisti ele no Cine São Luís, na estreia, tela grande. E eu não sei se é porque eu tava no dia ruim, mas eu não peguei o filme. Eu não me apaixonei pelo filme à primeira vista. Só que parece até piadinha de choque de cultura, mas esse filme tem muitas nuances. E aí, 1, 2, 3 semanas depois que eu tava sentado, caramba. O filme não é ruim, ele é muito bom. E aí eu fui reassistir, e aí eu gostei mais. Quanto mais eu reassistia, melhor ele ficava, porque a gente vai vendo esses detalhezinhos que a gente não pega de primeira. E eu tava pensando em várias coisas que eu podia falar sobre o filme. Aí eu vou falar um pouco sobre, o tema dele, que é um tema que o estúdio Ghibli vai trabalhar muito, é um tema muito frequente na história do estúdio Ghibli, que é essa questão da natureza e da vida urbana. E é legal você pensar que eles conseguiram trabalhar esse tema em um filme que se passa antigamente, porque ele é um filme que se passa num Japão mais antigo, mais milenar, e mesmo assim eles conseguem trabalhar essa diferença da vida urbana e da vida campestre, rural, pronto. Obrigado. Pensando também em termos de roteiro, o filme tem uns atos muito bem divididos. O primeiro ato, que é o quê? Você apresentar o personagem e a gente conhecer ele. Segundo ato, esse personagem começa a ter obstáculos e vai ter que lidar com isso. E no terceiro ato, que é quando isso vai culminar em alguma coisa. E a gente escuta muita crítica da estrutura clássica, por fazer filmes iguais, quanto muita coisa de que você pode explorar outras estruturas e que ela é muito boa. E o Kaguya, ele é uma estrutura muito clássica, mas se consegue falar de muita coisa dentro da estrutura muito simples. No primeiro ato, por exemplo, a gente conhece a Kaguya, a gente vê basicamente, e é muito legal essa construção, porque é meio que um filme sobre o nada, sabe? Ela passa o primeiro ato fazendo nada, ela tá vendo os sapos pular, ela tá brincando na rua, e tudo isso vai montando essa história que a gente tem da personagem. E humaniza muito ela. Tanto é que, eu percebo isso
nas segundas, terceiras, quartas vezes que eu fui assistir o filme, que a primeira visão que a gente tem dela, da Kaguya, ela claramente não é humana, sabe? Ela nasce de um bambu, a gente vê ela nascendo do bambu. Ela é toda iluminada de uma forma completamente diferente do resto do ambiente. Mas assim que começa esse primeiro ato, já depois da introdução, tudo que a gente vê da Kaguya, a gente sente que ela é muito humana. E a gente esquece que ela é uma deusa. Ela esquece que ela é uma criatura que veio de não sei de onde. E acho que isso é muito legal, porque lá no final, o impacto quando ela diz claramente que eu sou da Lua e eu vou voltar para a Lua, fica muito mais pesado. E ele vai brincar muito com essa coisa de existirem duas personagens. Vocês perceberam que existem duas personagens? Sim, sim. Mas só percebi isso no final mesmo, quando ela começa a assumir essa realidade dela de princesa. Eu queria perceber porque tinha horas que ela estava lá muito dele, tinha horas que ela estava muito séria lá, muito focada. Por exemplo, naquela parte que ela estava aprendendo lá as coisas, né? Ela estava tipo, não estava querendo aprender, estava muito jogada, aí do nada quando ela chega já não é mais ela, outra pessoa do que a sabe de tudo. Aí você percebe que tem alguma. Mas eu acho que é por causa da interesse. Tipo assim, ela tava fingindo que o pai que estava realmente com Deus, focado naquilo ali. Eu acho que o grande contraste da primeira parte foi quando ela foi até a montanha novamente, quando ela tem aquele sonho dela na festa de Minarca. E aí, quando ela se repara com a realidade da montanha, depois que ela saiu, tudo destruído, tudo morto. E aí o cara fala pra ela, tem até aquela pontinha de esperança, entendeu? Mas mesmo assim ela volta destruída quando ela acorda. E aí toda a personalidade dela muda, ela fica uma pessoa fria, ela faz aquele negócio, pintar os dentes, tirar a sobrancelha e tal. Eu acho que aí tem a primeira virada assim, da história. É o ponto de... É o do meio, né, que o Digimon fala. Não, penso, eu vi outra coisa, eu vi que ela estava naquele momento mostra pro pai, é que ela estava realmente atendendo. Tipo assim, ó, é porque assim, ela. Eu não sei explicar ele, mas eu vi duas pessoas ali diferentes, entendeu? Dá pra perceber duas pessoas diferentes, como ela tá fazendo. Tipo. Eu entendo que fala como se, tipo, se a parte em que ela tá ali brincando seria a parte humana dela e aquela parte que ela sabe tocar, que ela sabe cantar, que sabe aquelas coisas, é a parte mais, digamos assim, divina dela. Então, assim, sabe, mais sobre isso. eu entendo. Eu me conheço como sol e assim. Não, isso é muito... Porque, tipo, vocês perceberam que ela tem dois nomes no filme? Sim. Takenoko e Ohime, ou Kaguya no Hime. Esses dois nomes também são usados nessa questão de construir essas duas personalidades que vocês estão falando. Tipo, as crianças se dirigem a ela como Takenoko, mas o pai dela se dirige a ela como Hime e depois como Kaguya. Porque ele vai brincar com isso de existirem realmente duas personagens ali dentro. Não que sejam duas pessoas, mas é uma pessoa que ela quer ser, que é a Takenoko, que é a menina do campo, a menina do bambu, e a Kaguya, que é quem ela foi forçada a ser, que é a pessoa da lua. Tanto que tem dois finais lá no filme, um final para cada personagem. Tem o final dela com o amigo dela, do passado, que finaliza esse personagem dela do passado, que finaliza o Peter Bambu, e tem o final dela com a princesa, Kaguya, que é logo depois. E um final é feliz e o outro final é triste. E aí, tipo, pra vir pro debate, eu tava dando uma olhada em alguns artigozinhos de crítica sobre o filme. Aí eu li um que eu achei muito bom, que ele falava que o filme inteiro ele acaba sendo uma metáfora pra existir, sabe? Ela é um broto de bambu que nasce e cresce muito rápido. E a vida pra gente, ela é muito passageira, sabe? A gente pode viver 70 anos, mas ainda vai ser rápido, ainda vai ser pouco. E ao mesmo tempo que ela é essa criatura que sai do bambu, essa deusa, ela é também aquela criancinha que só quer brincar e fazer as coisas. E esse contraste é o que deixa o filme muito emocional, porque a última imagem do filme é uma criança na lua. E tem uma expressão japonesa, eu não sabia disso, eu vi no artigo, que diz que no Ocidente, quando a gente fala que alguém está indo para o mundo da lua, é porque a pessoa está imaginando coisa. Só que lá, quando alguém fala que está indo para a lua, é porque a pessoa está depressiva e pode vir a cometer um suicídio. Então tem também essa coisa do filme poder ser uma metáfora disso, de toda essa parte final que a gente vê, ela ter tirado a própria vida, mas o autor escolheu representar isso de outra maneira. Que, se eu não me engano, vocês perceberam no começo do filme, tem um letreirozinho que diz que ele é
baseado num conto milenar. E nesse conto milenar, a princesa Kaguya, ela tira a própria vida, depois do lance do imperador. Outra coisa que a gente tem que é legal você levar em consideração, é que quando o Takahata fez esse filme, ele já estava no começo do câncer dele. Então, essa relação de vida e morte entra muito no filme, sabe? E ele meio que tem um testamento no final, de tipo, a vida ela é legal e ela também tem muitos problemas, sabe? Mas a vida não pode existir sem os problemas. A Kaguya até fala isso diretamente no finalzinho do filme. Quando a deusa lá diz, sai dessa sujeira, esse mundo sujo, deixa eu te cobrir com esse pano que tu vai esquecer tudo. Ela diz, tá, mas se eu esquecer tudo isso, eu também vou esquecer tudo que eu tive de bom. Eu vou esquecer que eu tava brincando, eu vou esquecer dos meus amigos, eu vou esquecer dos pássaros, das bestas, das raízes. E é tudo isso que vai construir esse contraponto de a vida é muito feliz, mas ela também é muito triste. E isso é só uma das leituras, né? Porque o filme ele pode ser lido de muitas maneiras. Tem uma leitura claramente de gênero nele também. Por exemplo, a infância da Kaguya, ela é representada como um mundo sem gênero. Inclusive pra gente, aquela cena que ela tira o hobby, fica pelada junto com os meninos e pula na montanha, pula na cachoeira, ela é um pouco mais chocante, porque a gente tem uma cultura de gênero muito forte. Quando ela faz isso e pula, ela meio que tá... Pra ela, essa questão do gênero ali não existia ainda. Ela meio que vai descobrir que ela é mulher lá na cidade, e onde ela é forçada a todas aquelas coisas sociais que botam em cima dela, que é o que vai destruindo ela aos poucos também. E vocês? O que vocês acharam do filme? O que vocês querem dizer? Eu quero, assim, porque eu vi que ele é todo feito à mão, né? O desenho. É muito bonito. E eu queria, assim, só comentar tipo, que em certos momentos, como você tem, como na animação você tem uma liberdade, né? Assim, tem certas cenas em que não há paisagem de fundo. É apenas um branco, uma linha assim, que não define o que é atrás, sabe? Assim, e é muito bonito isso nessa animação, porque é uma animação simples, né? Eles ainda recorrem muito a essa coisa de fazer tudo à moda antiga, né? Assim, de fazer na mão, frame a frame. E é muito interessante isso, que eles ainda têm essa liberdade. Mesmo com 3D, né? Sim, mesmo assim, quando todo mundo migrou para o 3D, eles são os poucos estúdios que continuam com aquilo e assim, é muito interessante, assim. Acho que foi até a Beatriz Furtado que falou também de um filme que tem uma linha ali e você não sabe o que é que há depois ali, sabe assim. E é muito interessante, é muito bonito, assim, em questão mesmo de estética, falando em questão de animação, de montagem. E Tem um... Não sei se é boato ou só um meme que circula muito fortemente na internet que diz que os filmes do Isao Takahata não precisariam ser animados. Só que aí você pensa que a animação ela tem possibilidades de representação diferentes do live action, sabe? Por exemplo, a cena que ela e o Sutemaru se declaram e se apaixonam. Quem já se apaixonou, assim, você sabe que é uma sensação de levitar mesmo. Você tá voando. E tipo, assim que eles se declaram e eles saem correndo e saem do chão, isso num live action ia ficar muito esquisito. Mas na animação você não sente uma quebra, parece muito fluida essa transferência do pensamento pro real, pé no chão, sabe? E outro exemplo disso é na cena que ela tá trancada, um quadradinho minúsculo, e estão discutindo a vida dela, ao redor dela, vários homens discutindo a vida dela. E aí ela quebra o plástico, o pratinho, ela quebra o pratinho, e assim que ela quebra o pratinho, você vê que as linhas do desenho todas somem ao mesmo tempo. Eu ia falar disso, daquela parte toda rabiscada e tudo borrado, justamente para representar esse momento de fuga e de confusão também. Porque ficou tudo muito feio, assim, todo o cenário ficou muito feio. E funciona muito bem, o que é muito maluco. Pois é, e é justamente para passar isso para quem está assistindo, que aquele momento foi horrível para ela e não tinha como fazer isso em live action, então em animação 3D.
é uma coisa muito única que faz a gente se sentir do jeito que o personagem se sentiu na hora. Sem contar que teve um foco muito grande na Lua nessa cena. Sim. Tipo, se liga muito com o que tu falou dessa questão da depressão. E foi justamente esse choque que teve nela, das coisas realmente não serem como estavam sendo, e serem mais Foi onde ela tristes e percebeu pesadas. que, tipo, Pois é. É muito isso, sabe? Esse lance da lua, quando eu li no artigo, tipo, reassistindo o filme agora, depois de ter lido o artigo sobre o negócio da lua, que eu não tinha me tocado tanta clareza. Tipo, nossa, ela passa a metade final do filme inteira correndo pra lua, sabe? É muito... É isso aí que você falou. E a parte de morte e tal, tem muito a música. Desde o começo, a música é cantada e até o final E é aquele várias lance também, vezes são tipo- repetidas. Nasça, cresça, morra e flor, dê frutos e morra. Frutos e morro. E tipo, quando ele fala que esse argumento do filme de que a vida é feliz e triste e isso não é necessariamente um problema, é ruim. Mas sem a tristeza a gente não teria a felicidade. A música também é muito legal nesse sentido, porque é a mesma música, mas ela é cantada de várias maneiras ao longo do filme e tu vê, nossa, essa é a música da vida feliz, mas essa também é a música da vida triste. A primeira coisa que falou sobre a parte de chamar a empresa que vai ter que isso ficar muito estranho. Normalmente faz isso, né? Acho que chamado do observatório e dormir por essa Mas ficou estranho. Ainda mais existe também. Tipo, eu também concordo que existe, mas tipo, tem vários filmes que tentam fazer essa mesma quebra de pensamento e fisicalidade, nessa mesma velocidade que a animação faz, mas eu não sinto que chega lá, sabe? Você vê que é uma tentativa de emular aquilo, mas não é a mesma sensação que você sente vendo a Kaguya quebrar o prato e tipo, todas as amigas somem e ela corre rabiscada, sabe? Existem outras coisas. A primeira é sobre o último cara do curso que vai separar aquela penúltima, que é o último. O penúltimo cara, ele chega e fala e aparentemente você vê que ela está se conhecendo e que quando ela crescer e tal, e tipo, ela é muito foda porque quando mundo assim, parece que é como se às vezes as pessoas ou o mundo falam de e você fica achando que funcionários, as pessoas falam que você quer ouvir. Isso é uma coisa muito perigosa. É um momento em que não era tal enviado e que só falava pela aparência e tal, e que ele é meio putaria para sempre. Eu acho que, tipo, essa cena, ela entra um pouco também na discussão geral do filme sobre o que a gente pensa da vida, sabe? Porque a gente tem muito aqui no Ocidente esse paradigma da felicidade. A gente é convencido, assim, desde moleque, que ou você é feliz ou você não pode existir. E, tipo, quando os pretendentes vão até a Kaguya, eles não vão por ela, eles não sabem quem ela é. Eles vão pela ilusão da vida, que a Kaguya acaba representando por ter nascido do bambu e ter essa entidade mitológica, mas ao mesmo tempo humana, sabe? Como se ela também fosse essa mesma ideia que a gente... A ideia que eles acabam tendo dela, dependendo de como tu lê, pode acabar achando que é a ideia que a gente tem sobre a vida, de tipo, não, a vida é boa. Se a vida não é boa, a vida não é a vida, sabe? Que você fala assim, que um dos pontos centrais do filme, né, essa coisa de existir, né, eu também vejo muito dessa, acho que você falou também assim, dessa questão do ciclo da vida, né, assim, de nascer e morrer, e é muito interessante porque ela tá sempre, tudo na vida dela tá sempre conectado a, digamos assim, flores, plantas e a natureza, que é uma coisa muito natural, e eu acho que, tipo assim, ela nascer do bambu, sabe? Representa também muito isso, que, tipo, que para as plantas, né, assim, a gente sempre fala que, tipo assim, quando a gente vai estudar as plantas, assim, tipo, sempre tem esse ciclo, né, tipo assim, a planta nasce, depois morre, e, tipo assim, depois ela vira, não sei, a tubo, tipo assim, para outras plantas e tal, assim. Eu também vi muito isso, dessa ligação da vida, do ciclo da vida, e que ela sempre também gostava muito de
que ela criava um jardim, né? Assim, ela sempre estava ligada a isso. E é louco porque, tipo, ela tá na vida urbana, presa na vida urbana, e ela representa a natureza através do jardim, mas a representação da natureza não é a natureza. Então ela é, consequentemente, uma ilusão, e, consequentemente, uma mentira. Que é também o que a gente vê da Kaguya. Porque ela não é a vida, ela é a representação da vida, sabe? Tem várias camadas de metalinguagem, assim, é muito... É muito interessante. Outra coisa que eu ia falar, que é sobre o pai dela. Tipo, às vezes os seus pais ou a sua autoridade que vai te orientar, ele quer realmente, todos os seus amigos sabem, eles querem o melhor para você. Só eles querem o melhor para você baseado no que eles acham. E às vezes o que eles acham não é o que você acha, o que você precisa. Você acha que ela conversa sincera que o pai dela queria o melhor para ela, só que você não era o melhor para ela, era o melhor para ela, que ele. E tipo, esse lance já é outra leitura do filme, que é de conflito de gerações. Só pode, tipo, de filme, né? E essa parte que ele falou também pode ser vista como uma crítica à religiosidade. Porque ele sempre fala, tem que viver assim, ela tem que viver desse jeito porque é a vontade dos céus. Os céus mandaram isso, ela tem que viver desse jeito. Sendo que não era o que ele achava e não o que realmente era. E ela mesmo vindo do céu, Sim. tem esse paradigma, tipo, o que as pessoas pensam da religiosidade não é a religiosidade. Eu leio muito o filme como sendo uma tragédia sobre destino. Porque se você parar para pensar, muito das ações que a Kaguya cometeu, se não no filme, foram por vontade própria. Sempre foi impelida ou pela vontade dos pais, ou pela vontade dos príncipes, ou pela vontade das pessoas da lua. E eu acho que isso é tão verdade que nos poucos momentos, se eu não me engano, tem inclusive uns 2, que são esses momentos de alucinação, quando o filme mostra a sequência da princesa correndo indo para outros campos, você vê que a animação ela fica mais selvagem, psicológica, por assim dizer, e você percebe que as cores que compõem a personagem não conseguem mais ser contidas por aquelas linhas que encapsularam a personagem, ela fica muito mais solta, mais livre, caminhando na direção daquilo que ela quer. Mas, claro, logo depois isso revela como sendo uma ilusão que ela continua presa por essas amarras, pelo destino, que o exterior dela meio que impunha. E o desenho meio que representa isso, né? Tipo, aquele lance da animação. A barreira é mais distante, você consegue pensar em termos melhor. Seria muito mais difícil fazer esse filme em termos de figurino, de cenário, etc. Porque, tipo, no desenho você... Se eu mostro ela num quadrado, eu mostro ela presa. Se eu mostro ela numa ruma de rabisco, eu mostro ela furiosa, sabe? As possibilidades da animação. É fácil você demonstrar esses conceitos de semiótica através da animação e de uma forma coerente visualmente. Porque se você fizesse isso em live action e nada aparecendo um ícone assim no meio da tela, não ia bater muito com as outras coisas que você vê. Na animação, como vocês já comentaram, é tudo mais fluido, natural, você não estranha quando essas coisas acontecem. E o Isao, ele era muito bom nisso, sabe? As metáforas dele são fantásticas. Tem um filme que também é sobre infância, acho que ele tinha muita saudade da infância dele. E nesse filme tem uma cena que tem uma mulher, a protagonista é uma adulta, aí ela tá lembrando da infância dela em metade do tempo do filme, mais ou menos. Aí tem uma cena que um guri chama ela pra sair, eles trocam o telefone. E é a primeira vez que isso acontece na vida dela. Ela faz isso aqui. Aí ela começa a andar na rua. Aí assim que ele vira a esquina, ela começa a correr. Corre. E aí, tipo, tem a parede, que é o horizonte. Só que em vez dela descer a estrada, ela começa a dar uns passos pra cima e subir no céu da tela. É muito louco, é muito bonito de se ver. Isso também fala um pouco também da cultura japonesa, né? Eles têm muito... Como se disse, o filme é baseado no conto lunar, né? E eles têm muito... eles têm muito assim... Sim, não só de autoridade, mas de representações da autoridade que eles próprios tomam. Com o pai, tipo, saiu roupas do bambu, é uma autoridade que eu tenho que aceitar o que está acontecendo e tal. Também
questão dessa. Não é nem religião, é assim, eles têm muito dessas coisas de acreditar em coisas lúdicas. Coisas lúdicas, nessa ponto da lua, da natureza, eu acho isso muito interessante, é muito bem representado também no filme. E tipo, o Japão foi o último país do mundo a reconhecer que o governante não era um deus, tipo. Na história recente foi que o imperador subiu lá no papo, gente, eu não sou filho da lua. E tipo, é meio bizarro você pensar nisso, mas ao mesmo tempo você sente o impacto disso. E também é uma temática frequente no estúdio Ghibli, sabe? Eles sempre brincam porque o Japão ele se modernizou muito rápido. Então você vai ver em vários filmes do estúdio Ghibli essa questão de alguém da cidade indo para o campo ou alguém do campo indo para a cidade. E as reverberações psicológicas disso. O meu filme favorito do estúdio, que é esqueci o nome, Princesa Mononoke, ele é basicamente isso, sabe? Você tem uma cidade tecnológica no meio da floresta e a cidade está destruindo a floresta. E aí os deuses da floresta estão atacando a cidade e a cidade tem que sobreviver, mas o povo da floresta também quer sobreviver. E esse embate, sabe? De campo-cidade, mas numa profundidade psicológica muito grande. Agora, quando você estava falando do Prisioneiro, que era bem claro, tipo assim, era uma pessoa com arma atirando no ser ancestral da floresta, é bem claro. Mas, tipo, eu não acho que seja claro, porque ao mesmo tempo que a gente vê eu esqueci o nome da personagem, mas a chefona lá da cidade, metendo bala em javali, em lobo, a gente vê ela alimentando gente que está passando fome e curando feridos com a tecnologia que ela criou. E isso também é muito bacana nas narrativas do estúdio, porque elas nunca dão uma respostinha clara, sabe? A contradição é muito forte. Tipo, tá, a cidade está matando a floresta, mas a cidade também está salvando vidas. E aí? Qual vida vale mais? Os deuses da floresta têm que morrer? Já passou o tempo deles? Sabe? Você meio que fica... Porque mesmo os deuses da floresta, fazendo tudo que eles fazem, chega um momento que eles também são muito violentos. E você fica naquela, tá, isso precisa ser derrotado, como que convive? É uma das questões que sempre se repete no cinema do mundo. Mas de natureza, tipo, ela pode ter essa ser mais rápida, assim, Se pegar a mensagem literal do filme, é realmente tipo, os humanos estão cagando pela natureza. Essa é a mensagem literal, você tem que entendeu, destrinchar isso tudo aí pra ver tudo que o filme tá abordando. Não é só aquela coisa, aquilo ali, entendeu? Tem muito mais coisa, tem tudo o lance de como tem pessoas ali também que se importam com a natureza, tem pessoas ali que estão cagando, tem pessoas ali que só querem dinheiro, que querem salvar as outras. Porque ela também faz isso de certa forma para aumentar, melhorar a imagem dela, entendeu? Aquela pessoa, porque ela quer mandar nela. Ela quer dominar todo mundo ali. São muitas questões. Ela tem que criar essa imagem de salvadora dessa pessoa. E isso também tem muito a ver também com as duas cabeças criativas do estúdio, assim, principalmente, né, que a gente conhece mais, que é o Isao e o Miyazaki. Os dois viveram a Segunda Guerra Mundial, eles eram crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Isso tem um impacto muito forte em tudo que eles fazem, sabe? Nausicaa, do Vale do Vento, é basicamente um filme de guerra, só que em vez de lutar contra outras pessoas, eles estão lutando contra monstros gigantes. Mas é um filme de guerra. E é muito louco, porque no Nausicaa você tem monstros gigantes e esses monstros são humanizados. Porque, tipo, você parte daquele pressuposto de que o inimigo tem que ser derrotado. Mas derrotar um inimigo é derrotar a si mesmo no Nausicaa, então... Acho que é isso. Obrigada, Gabriel.